A Bíblia Sagrada nos revela, no capítulo 6, no livro de Daniel, porque o livro de Daniel é o livro das revelações. Daniel representa o livro do cativeiro. Daniel, ele também representa o livro da intimidade com Deus. Então, sem mais delongas, acompanhe comigo o livro de Daniel 6, versículo 2. Diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais este presidente dessem conta, para que o rei não fosse e nem sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. E no versículo 4 a Bíblia diz: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel a Deus e não achava nele nem vício e nem culpa. Repita comigo: nem vício. Isso aí você vai dizer para o cão. Quero que você diga para Jesus, profetizando na tua vida, meu irmão. É com poder, com autoridade, igreja. Nem vício e nem culpa. Você sabe por que nem vício e nem culpa? Então pode tomar seu assento que eu vou já lhe explicar. Em nome de Jesus. Eu acredito que o povo que está aqui dentro é pentecostal e na sua boca não tem nenhum mundo aqui dentro. Eu acredito que todos têm o fôlego de vida, todos têm a voz altiva e auditiva para que possa dar glória a Deus e para que possa dar aleluia. Porque, meu amado, só sai milagre do céu se você primeiro provocar um milagre na terra. Só sai glória do céu se primeiro sair glória da terra. O milagre acontece na tua vida se tu buscar. Porque se não buscar não acontece não, amado. O tempo passa, o teu irmão da tua direita e da tua esquerda cresce e tu vai ficar na mesma. Portanto, vigia nesta noite, nessa palavra, porque essa palavra é forte e vai edificar a tua vida, o teu coração e o teu ministério, e principalmente a tua família. Sem mais delonga, eu encontro dentro do livro de Daniel 6 a história de Daniel, o homem que foi constituído entre os príncipes e os presidentes no reinado de Dário. Mas Dário, quando descobriu que Daniel tinha a intimidade com Deus, Daniel passou a ser uma ofensa. Daniel passou a ser uma ameaça para Dário. E Dário, ele primeiro sentou com os seus e disse: temos que constituir algo. Não podemos tocar na vida dele porque ele faz parte dos príncipes e dos presidentes deste meu reinado. Portanto, eu não posso mandar matar Daniel. Então Dário, ele tenta entender o porquê da intimidade de Daniel para com Deus. Então Dário, ele não consegue entender. E o que acontece dentro da Bíblia Sagrada? Dário, ele sentou com os seus e ele procurou fazer uma constituição, e que essa constituição viesse para ser cumprida durante o mandato do reinado de Dário. Então Dário, ele projeta uma constituição afirmando que ninguém poderia adorar nem se curvar diante de outro Deus,
a não ser diante dele. Porque Dário, ele não busca a presença de Deus. Dário, ele queria a glória para ele. Dário, ele queria a glória para o seu nome. E ao contrário daquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina, porque toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, toda plenitude pertence a Deus. Então Daniel, ele sempre adorava a Deus, porque Daniel, ele vem da tribo judaica. Posso afirmar que ele era um judeu. E o judeu, ele costuma orar de 2 em 2 horas. O ortodoxo, ele já costuma orar de 4 em 4 horas. E é isso que eu quero explicar para você. Que Daniel, ele tinha os seus momentos de oração com Deus. Ele estava fazendo o seu serviço, mas quando dava o horário, ele dobrava o seu joelho e ia para os pés do Senhor. Ele ia adorar a Deus. Ele ia contactar com Deus. Ele ia explicar a sua vida para Deus. Ele ia ter com Deus uma conversa de pai e filho. Não é a conversa que você tem com seu esposo, ou com a sua esposa, nem com seu filho, nem com a sua filha. É uma conversa diferente. Daniel, ele tinha uma intimidade extraordinária diante de Deus. Então Daniel, ele descobre que quando Daniel ele descobriu que Dário estava projetando ali, ele estava querendo montar o êxito para que viesse ser cumprido no reinado dele. Então esse êxito, ele via na finalidade de exatamente excluir Daniel, porque naquela época, no reinado de Dário, Daniel era o único que estava nos pés de Jesus. Então Daniel, ele descobriu e foi para o seu quarto. A Bíblia Sagrada me diz que Daniel, ele entrou na sua casa, abriu a janela na banda de Jerusalém. E a Bíblia Sagrada nos revela que ele começou a orar. Daniel começou a orar. Daniel, ele começou a clamar. Daniel, ele começou a usar a sua intimidade com Deus. E então Dário, ele chega com os seus capachos e diz: olha, vocês vão ter que dar um jeito de descobrir se Daniel está adorando a Deus ou se Daniel está me adorando. E a Bíblia Sagrada é que saiu 2 capachos atrás de Daniel. Então olharam, viram que a janela da casa de Daniel estava aberta. Eles pegaram, olharam, como Satanás faz na tua vida, crente. Ele está só espiando a brecha. A série que a rabassuriana. Aleluia. Rabascaniana raio. É desta forma que Satanás faz na tua vida. Ele está procurando uma brecha. Ele procura o mínimo detalhe para te derrubar, crente. Mas com Daniel foi diferente. Com Daniel foi diferente. Daniel dobrou o joelho na sua casa, com a janela aberta para a banda de Jerusalém, e ele de joelho dobrado, ele começou a falar com Deus, e aqueles capachos olharam e viram que Daniel estava orando a Deus. Ele automaticamente correram para Dário e falaram: Dário, Daniel não está te adorando. Daniel está dobrado, curvado neste momento, diante do Deus Todo-Poderoso. E o que eu posso entender dentro desta palavra é que Daniel sabia das perseguições. Daniel sabia das lutas e das provações.
Então Dário chega e diz para os seus capachos: agora vocês vão lá, vão arrastar Daniel pelo punho e tragam aqui para mim no palácio. E foram os capachos, chegaram com Daniel e disseram a Daniel: Daniel, você vai ter que ir lá diante do rei, porque o rei Dário tem uma palavra para contigo. Daniel, ele não teme, ele não ficou com medo, ele foi diante, porque Daniel não temia o homem, Daniel era temente a Deus. E o que acontece dentro desse trecho da Bíblia Sagrada? Daniel se apresentou diante de Dário, e Dário com certeza olhou para Daniel e disse: sabes tu que eu fiz uma ordem, um edito, para que ninguém se curvasse diante de Deus. Aleluia. E foste tu que foi vigiado pelos meus capachos e pegaram tu adorando ao teu Deus. Aleluia. Portanto, agora você vai cumprir aquilo que eu botei no mandato. Você está preso. E a Bíblia Sagrada diz que Dário jogou Daniel na cova dos leões. E sabe o que aconteceu, meu amado? Aquela cova, eu não reconheço o diâmetro dela, mas eu imagino que Daniel sentou-se na cova dos leões. Não foi com um, com dois, nem com 3 leões. Eu imagino que naquela cova havia 30, 40, 200, 300 leões. E Dário, achando pouco, ele pega. Depois que Daniel estava lá na cova, ele olhou assim, mas ele ainda pode escalar e fugir. Isso é se ele escapar da boca do leão. E a Bíblia Sagrada diz que Dário botou uma pedra e selou com uma aliança. Então a Bíblia Sagrada me revela ainda que Dário saiu dali do lugar onde estava Daniel, já preso na cova. E Dário foi ao seu palácio beirando a noite. Então Dário, ele pega e perde o sono. Ele não pegou no sono durante a noite, porque Dário estava preocupado com Daniel. E já já você vai saber por que eu estou pregando isso. E a Bíblia Sagrada me afirma que Dário não dormiu durante a noite, e que ao amanhecer, Dário saiu do seu palácio, foi em direção da cova, como Satanás anda no sapatinho de algodão. Chegou na cova, retirou a pedra, olhou. Eu acredito que Dário, ele olhou para o céu e disse: ah, coitado, esse não escapou nem o osso. É assim que Satanás fala contra a tua vida. Mas estas palavras já estão repreendidas no poder e no sangue de Jesus. Então Dário pergunta: Daniel, servo do Deus vivo, Daniel, servo do Deus vivo. E Daniel disse, levantou a cabeça e disse: estou aqui. Então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre. Agora você vai entender por que não aconteceu nada com Daniel. Essa história de Daniel é muito conhecida dentro da Bíblia. O mais interessante é que Daniel foi preso na cova dos leões. Passou uma noite toda e pela manhã estava vivo. Isso é milagre de Deus. E o maior segredo para que Daniel estivesse vivo
foi a oração, porque Daniel, ele foi preso na cova dos leões, mas ele passou a noite toda orando, suplicando, falando e se expressando com Deus. E quando o crente dobra o seu joelho e expressa a sua vida para com Deus, quando o crente dobra o joelho diante de Deus e ele sabe que Deus é o Todo-Poderoso, o que acontece, meu amado, o que aconteceu com os leões? Quem sabe me responder nesta noite? E quem me respondeu, eu vou dar um CD meu. Qual foi o maior segredo de Daniel? Foi a oração. E o que aconteceu com os leões? Quem se levantar e me der uma resposta, eu vou dar um CD meu. Amém. Pastora não vale. Eu quero saber das ovelhas. Mas tá bom, vou honrar minha palavra. Eu vou lhe dar um CD. Quem pode me dar a segunda posição que aconteceu com os leões, além da dormência? Eu vou dizer para você, crente. Quando Deus quer e o crente tem intimidade com Deus, Satanás, ele é obrigado a jejuar. E foi isso que Deus fez com os leões. Satanás ali, ele estava tentando acabar com a vida de Daniel, mas pelo fato de Daniel ter intimidade com Deus, aí falou mais alto, o poder de